Ainda há pouco, eu estava conversando com o jornalista Luiz Milman, estava no telefone combinando uma última noitada do ano, regada a uma boa cerveja, um bom chopp artesanal no Beer Market. Nós estávamos conversando e ele me pareceu um pouquinho desanimado com esse cenário nacional. Eu noto que tem muita gente desanimada com isso, o que talvez explique porque menos gente está disposta a ir para as ruas para protestar contra o governo Dilma Rousseff. Mas eu estava dizendo para ele o seguinte: olha, Milman, anime-se. Eu estou muito animado com o cenário que nós temos aqui pela frente. E ele até estranhou um pouquinho, mas o que é isso, né? Eu até conversei depois também com o escritor Percival Pugina, que fez aniversário agora nessa quinta-feira. Ele fez aniversário nessa quinta-feira e eu estava repetindo a mesma coisa com ele. Eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Por que eu estou contente agora? Isso que não terminou ainda a sessão do Supremo Tribunal Federal, onde todos os ministros vão votar aquele relatório do Fachin, que foi pela validação do rito que está sendo seguido na Câmara dos Deputados para instalar o processo contra Dilma Rousseff. Não sei o que vai dar, né? Agora são 16 horas e 50 minutos, 17 horas, 5 horas da tarde. Está empate, né? Está o Fachin e a Rosa Weber validando tudo que aconteceu na Câmara, e o Teori Zavascki e o Barroso querendo anular tudo, né? Vamos ver como é que faltam 7 ministros ainda. Nesse horário faltam 7 ministros ainda, agora que eu estou falando. Não sei o que vai dar. Eu até disse para o Luiz Milman e para o Pugino, digo, olha, perdeu, o que vai se fazer, né? Porque eu acho que quando isso aí chegar no Senado, a Dilma tem ampla maioria hoje no Senado. Se o cenário, digamos assim, social, político, econômico, permanecer como está agora, essa maioria não vai se desintegrar, mas ainda estamos longe, vai ter que passar pela Câmara, isso aí. Tem muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte aí. Mas por que eu estou animado? E quero compartilhar com vocês. Eu estou animado pelo seguinte, porque desde que o PT chegou ao poder, lá se vão 14 anos, né? Desde que o PT chegou ao poder, essa é a primeira vez, os marxistas aqui diriam isso que eu vou dizer para vocês agora, esta é a primeira vez que condições subjetivas e objetivas estão dadas para que o governo saia de onde se encontra, seja posto abaixo de onde se encontra, seja deposto, saia através do impeachment. E, portanto, que o PT vá embora de uma vez. É a primeira vez que essas condições subjetivas e objetivas estão dadas. Quais são elas? 3. Primeiro, nós estamos passando por uma crise ética e moral jamais vista no Brasil. Tudo isso, essa porcaria toda, essa roubalheira toda, tudo por conta dessa organização criminosa chamada PT, que se instalou na República no primeiro governo Lula. Então, primeiro isso aí, uma crise ética e moral sem precedentes na história do Brasil. Segundo, uma crise política de proporções gigantescas. Basta perceber que o governo perdeu completamente a governabilidade, né? Tá como estava o Collor, né? Perdeu a governabilidade, como teve o Getúlio em 54, como teve o Jango em 64. O governo não se governa. Em terceiro lugar, é uma crise econômica devastadora. Nós estamos indo para o segundo ano de recessão. O PIB deve crescer menos 3,5% esse ano, né? O nível de desemprego já está atingindo quase 2 milhões de trabalhadores, 7,5% da população economicamente ativa. E entre jovens já chega a 15,5%, né? A um ponto tal que a Organização Internacional do Trabalho está dizendo que aqui é o que existe de pior no mundo para jovem querer trabalhar. Então é uma crise econômica, e para o ano que vem as perspectivas são daí para pior, né? Então estão dadas essas condições objetivas e subjetivas, né? Então eu acho que isso que eu estou dizendo aqui deve bastar para que vocês pensem um pouquinho, se animem também. E agora as coisas dependem muito de nós, né? Do conjunto da população brasileira, que tem que vencer esse medo,
essa desilusão e se encher com essa esperança de que as condições objetivas estão dadas, de que falta agora que o povo vá para a rua, né? Nós temos que ir para a rua. Vamos primeiro encher as redes sociais, até porque eu tenho notado no meu próprio Facebook que as pessoas estão mais ou menos como estão as pessoas em relação a ir para a rua, né? Mas tem que botar mais, temos que botar mais linha nessa fogueira aí, né? Tem que botar essa gente daqui para fora, tem que correr com essa gente daqui, de uma vez por todas, né? Eu quero recomendar para vocês, por último, sei que já está terminando a semana, mas a revista Veja dessa semana, tem gente que diz, não, a Veja já se vendeu e tal para o governo. Bom, não é o que está me parecendo, né? Claro, aquelas manchetes, aquelas coisas todas de capa assim, mudou, né? Mas ela continua fustigando o governo com vara curta, né? E com muito conteúdo. Então tem duas reportagens específicas aqui que vocês têm que ler. A primeira é essa aqui, ó. De volta ao passado, a máquina de moer a economia da Dilma, né? Está lá a Dilma, né? De volta ao passado, né? Aqui é sobre a crise econômica, mas com números, com situações, com fatos, né? Coisa assim excelente, né? A crise econômica, provando tudo que eu estou dizendo para vocês aqui na economia. E aqui, nessa reportagem, o governo se desintegra, né? Aqui, ó. Os dois aqui, ó. Esses dois aí não se acertam mais não, viu? E vocês não vão pensar, esse Padilha que eu conheço daqui do Rio Grande do Sul, que saiu do governo, o Padilha que eu conheço não prega prego sem estopa, não. Isso aí, ele saiu porque ele sabe muito bem que esse governo do PT já deu o que tinha que dar. É uma questão de tempo de ser apiado dali, né? Ele está apostando no Temer porque sabe que o Temer já se acertou lá em São Paulo com quem tem que se acertar, né? Que são os donos do poder, né? Em São Paulo, estrangeiros e brasileiros, já se acertou com eles. Ó. Esse governo aí, ó, está acabando com a raça de todo mundo. Vai ser apiado, se não for pelo povo na rua, vai ser de qualquer maneira, viu? Isso aí. Aqui em Porto Alegre levou 16 anos para perderem o trono, né? Não voltou mais, não consegue nem 2 dígitos de eleição. O governo federal vai ser a mesma coisa. Tá? Deu, ó, prazo de validade encerrado, dona Dilma Rousseff.